essa missão para ser mãe. Ser mãe, ser avó, ser bisavó, como a comunidade me chama. Então, essa é uma missão que eu nasci para ser, para ter e para ser e para cumprir. Eu não tenho outro caminho na vida. Chega de intolerância religiosa! Chega dos nossos povos caídos, das nossas crianças apedrejadas! Eu me chamo Terezinha Pereira da Silva, conhecida popularmente como Mãe Omim, responsável pelo Ilê Axé Opomim, uma entidade de matriz africana na zona norte de Londrina. Queria que a senhora contasse a sua trajetória no candomblé, quando que isso entrou na sua vida, se já era de família? Eu sou de família já do santo, né? Mesmo uma parte hoje evangélica, uma parte mesa branca, uma parte umbanda, nós ainda prevalecemos na religião. Então, assim, é berço, uma vida em toda religião de matriz africana. Então, assim, me conheci na religião, me conheci enquanto família benzedeira, rezadeira, e assim foi até ingressar no candomblé e abrir a casa, que já faz 35 anos agora, em dezembro, a casa, que é o Ilê Axé Opomim, né? Que a gente usa o termo assim, Ilê Axé é casa religiosa, né? O povo fala o terreiro de santo, casa de santo, então é o Ilê Axé Opomim. Igual eu estou responsável por ele, né? Que é uma missão deixada por meus ancestrais. Então eu tenho esse legado e estou cumprindo esse legado. A casa tem herdeiros, né? É uma casa comandada por 3 mulheres, né? Matriarca, que sou eu, a mãe pequena, que é minha filha, e a minha neta, que é a Yazinha do Oxum, que é a herdeira do Axé. Então, assim, nós somos uma família que não para, tem continuidade. Então, são tradição e tradição, passada uma pelo outro. Então, veio dos meus avós, dos bisavós, avós, a mãe, agora para o filho vai para a neta, e assim vai a nossa geração de família. Sempre aqui na Zona Norte de Londrina? Sempre na zona norte de Londrina, né? Então, quando eu comecei assim com essa responsabilidade de ir ao orixá de mãe de santo, eu comecei aqui na zona norte, aqui em Londrina, né? Mas todo mundo tem uma história e eu tenho a minha. Eu estava assim com um problema sério de santo, como eu não aceitava o candomblé, porque eu tinha que ser mãe de santo, se eu ficasse na Umbanda era só benzer, jogar carta, olhar a mão dos outros, olhar para a cara dos outros e falar a realidade da vida, e eu fui parar num sanatório, eu fiquei louca, eu fiquei um problema muito sério. Até que eu procurei um candomblé e não teve outra saída, foi iniciar e logo em seguida eu abri casa. Tá? Aí eu não fiquei na casa em qual eu nasci, não por problema assim, o santo estava errado, não. Eu fui muito bem iniciada de Oxum com Ogum. Eu saí assim por temperamento, queria crescer, vencer, né? E aí eu fui acolhida por outro pai de santo, que esse Odelmo foi fácil, não se encontra mais aqui, mas foi ele que fez Mãe Omim. Eu sempre falo do início até a última folha, foi ele que me ensinou. Então, por isso que eu falo 35 anos de casa, mas de conhecimento já vem muitos mais anos, né? Então, a senhora teve um período de Umbanda. Tem quase 16 anos de Umbanda. Uhum. Todos que estão no candomblé, minha filha, não entrou do tudo. Já veio da Umbanda, né? Porque a Umbanda, ela é mais, assim, aberta, ela é mais liberal, né? E eu tive a oportunidade de aos 8 anos, ir para a Umbanda, porque meus pais minha mãe era pastor evangélica, porque meu pai bebia muito. Meus avós continuaram benzando, rezando e fazendo parto, e aquela história de guia só lá no meio do mato, e não se falava em entidade. E aí eu comecei a buscar minhas próprias raízes, ainda pequena. E consegui me encontrar. Então, aos 9 anos, eu fui batizada na Umbanda com o seu Zé Pilintra. Então, a gente tem raiz. A Umbanda também tem raiz. E nós somos afrodescendentes, a Umbanda também é afro. Então, não tem como desligar uma coisa da outra. Dizer, eu não reconheço a Umbanda. Eu reconheço porque minhas raízes vêm por aí também. Uhum. Né? Porque eu já sou Tupi, Guarani, Conagô. Então, não tem outra explicação melhor do que essa, né? Mas, assim, pelo que a senhora conta e pelo que outras pessoas que eu já ouvi me contaram também,
Parece que é um chamado para ir para o candomblé. Sim, sim, você nasce para isso, né? Você nasce com essa missão e você não tem para onde correr. Eu nasci para essa missão, os meus avós já falavam, eu me lembro até hoje, às vezes eu conto coisa para minha mãe, que a minha mãe fala, mas você era bebê, você era de colo, minha filha, tá? Mas eu lembro de quando ela levava eu para meu bisavô, o bisavô dela abençoou eu lembro disso. Tá? Então a gente já tem um legado, já está escrito. Então você foge dele porque quer, porque quando você se encontra, eu tenho assim, por exemplo, nossa, se eu tivesse o entendimento que eu fui adquirindo no passar do tempo, 40 e tantos anos atrás, eu teria ido parar numa clínica psiquiátrica, por exemplo, e não fazer aqueles tratamentos, aqueles remédios absurdos, né? Quer dizer, então você não dava uma incorporação para o orixá, mas dava uma incorporação para os medicamentos fortíssimos. Tá? Então, todo mundo tem um chamado, ele já está escrito e você já nasce com ele, né? Então, uns já está ali dentro, aos 7 anos, outros até os 14 anos, outros desenvolve até 21, já passou disso aí, já vem começando a comprometer mais, porque é um alimento, é uma luz para o orixá, né? Para os espíritos nossos. Então, se nós não procuramos essa missão, aí nós não se encontramos, porque nós dependemos dos nossos mais velhos, daqueles que têm essa competência para passar para nós. Então, nós temos que procurar um terreiro, nós temos que ter nosso pai ou nossa mãe de santo para nos orientar. E eu trago isso também como um trabalho social na comunidade do entorno do Axé. Então, isso aí, quando eu fundei o Axé, eu comecei com muito trabalho social. Então, a gente fez muito trabalho social, mas assim, é uma missão que eu tenho que cumprir. Eu não só posso cumprir no terreiro, eu tenho que cumprir com a caridade. A caridade é você lá ver aquele que necessita, é uma criança que precisa de uma evolução, de uma cultura, de uma educação, de um apoio, de uma assistência maior junto à família, né? Então eu me envolvo muito com a comunidade, eu adoro essa parte de estar envolvido, de envolver pessoas a mim para poder estar trabalhando, porque eu tenho uma equipe grande da UEL aqui, que trabalha só com projeto social, mas são filhos do Axé. E muitos vieram buscar assim, só uma orientação, um conhecimento, um jogo de buzo, monografia, defender uma tese, buscar uma orientação, e hoje eles estão aqui. A senhora falou que é uma missão. Como que a senhora define essa missão? Qual que é a sua missão? A minha missão é evoluir as pessoas, né? Não só espiritualmente, como socialmente, né? Que é aquilo que eu falo. Eu sempre sou a mãe dos pobres, né? A mãe da comunidade, a qual eu fui já reconhecida, com certificados e tudo. Então, a minha missão espiritual é esse conhecimento, essa missão de mãe que eu tenho, né? Tá? Então, se eu vim para essa missão, eu consegui encontrar ela, então eu estou nela. Isso na comunidade aconteceu muitos casos assim, de fazer visita, chegar lá, tá doente, você já tira, já leva médico, vai para posto, já encaminha, já carrega, de repente daqui a 15, 20 dias já está melhor do que você, e já está batendo na sua porta. Então, quer dizer, isso é bom demais. Então, isso eu falo, é uma missão e uma luz e uma energia que Deus escolheu. Eu sempre falo, o que Deus escolhe, o orixá acata. Eu não só faço o trabalho também de desenvolver as pessoas, como eu benzo muito, né? Então vem muita gente da região que conhece, as crianças, as mães, os avós traziam, aí as mães vêm trazer, agora já vem as crianças com os bebês no colo para benzer, então é muito interessante, é engraçado, que aqui já cheguei a benzer a terceira geração, então para mim é lindo, é gostoso. A senhora, por já ter essa tradição de família, não passou por aquele momento de recusar, apesar de que a senhora falou que foi teve que buscar atendimento psiquiátrico, né? Sim. Mas teve a ver com essa recusa da missão? A senhora não aceitar isso no primeiro momento? Tem as recusas, sim. Por que que é a recusa? Você vai passando assim seus ciclos, né, de 7 em 7 anos, e você sabe que você tem uma missão para cumprir, mas você não quer cumprir ela. Você quer que tudo dê certo, que você caminhe tudo perfeitamente na sua vida, mas você esquece que existem vidas que dependem de você, que era o meu caso, eu não tinha esse conhecimento.
Tá? Então eu não queria ser mãe de santo. Ser mãe de santo para mim, nossa, era uma coisa do outro mundo. Eu queria continuar ali na Umbanda só camboniano, que era isso que eu fazia. Isso foi agravando o lado espiritual, foi pesando e sentindo uma necessidade ao ponto assim da minha cabeça não ter estrutura. Foi isso que aconteceu comigo. Mas não foi assim rejeição de família, rejeição de nada, né? Minha mãe é evangélica e tem uma grande admiração assim pelos projetos, pela vida, por tudo que eu faço de bonito. Ela acha muito bonito o que eu prego às pessoas e como é que eu faço. Meus avós eram, né? Não estão mais aqui, mas assim, quando vai para a cidade, tudo muda e tudo acaba. Que a cidade você tem que calar a boca, você tem que ficar quietinho, você não pode fazer nada. Tá? E nessa época já era uma época que meu pai bebia muito e que minha mãe foi para a igreja para ele parar de beber. E o que matou meu pai há 20 e tantos anos atrás foi bebida. Então, mas ela tem a doutrina dela, segue lá, nós respeitamos uns aos outros e tudo bem. Os pais delas, meus avós não estão mais aqui, mas são assim pessoas que deixaram um legado muito importante para a família todos. Uns são evangélicos, outros são mesa branca, outros são umbanda, cada um sabe uma coisa, né? Às vezes a pessoa do candomblé fala, eu sou espírita. Eu não sei ser espírita, tá? Eu já nasci com o espírito que determina tudo. Então, eu não estudo, tá? Eu não estudo, eu aprendo, eu conheço que isso daqui é um Exu, que ele está comandando o jogo de buzo e que aqui eu não posso fazer nada de errado. Então, é isso que eu respeito e reconheço, entendeu? Então, eu não estudo, é ele que tem que me estudar e eu que tenho que respeitar ele. E o espiritismo você tem que estudar para aprender a fazer os passos, fazer as coisas. E aí a gente já começa a benzer, já falar, já acontecer. Já é um conhecimento natural para você. Eu sempre falo, é nato, né? É nato. Ninguém me deu, nasci com ele e vendo os avós, e vendo isso, e vendo aquilo, e depois vivendo em terreiro, e depois aprendendo do dia para a noite ali no candomblé. Eu tive que aprender para o candomblé do dia para a noite, acompanhados, né, de meus ancestrais, né, de pai Cambalamê e de mãe Tunirê, que já não estão mais entre nós. Depois com o pai Coifá, que nos deixou, eu sempre falo, foi e e sempre será um dos meus reis, né? Então são conhecimentos que você vai adquirindo com essas pessoas, que vai dando para você e você vai aprendendo, é que nem aqui, todo mundo vai aprendendo. Todo mundo, aqui é uma escola, aqui é seu dia a dia, aqui é que você vai buscar todo o seu conhecimento. Seu conhecimento das ervas, da reza, da sua missão, das comidas de santo, como é que funciona, como é que não funciona, como falar, como não falar, como agir, como vestir, como comer. É uma vivência cotidiana, né? Cotidiana, não tem isso assim, não tem hoje. Tem que botar um shortinho na camisa. Eu não sei o que é isso. A senhora está sempre vestida sempre com vestida, as ou é vestes... uma saia, ou é uma cáfita, é assim, porque a minha casa é ali, no Berante, né? Por aqui entra dentro da minha casa, então eu vivo na roça, 24 horas. Então, e aqui, então, assim, é a vivência da gente. Essa aqui é uma mesa onde a senhora joga búzios. Sim, aqui é a mesa onde eu jogo búzios. Que elementos que a gente tem aqui? Tá, então eu não mostro assim o jogo de búzios, tá? Eu não, o jogo não, tudo bem. Eu não mostro o jogo de búzios. Então aqui é tudo que você vai adquirindo durante o tempo. Assim. São as guias assim, já do santo, que já foram assim, muito tempo de pescoço, então a gente põe assim no jogo para trazer uma energia boa, os otás, né? Os búzios, que são coisas boas. Exu, essa aqui é a doca, a cabaça que tem atim dentro, o pilão de Xangô, né? Essa aqui é minhas raízes tradicionais com as senhoras. Aí nós temos aqui as tartaruguinhas de Xangô, a água do jogo, né? Então tem os otás, as conchas do mar ali também. Tem muita coisa do mar aqui também. Tem muitos elementos que remetem ao mar, né? Tem bastante que remete ao mar, né? Então tem esses aqui, tudo, também tudo ao mar. Tem a fava de Aritã, que é muito, assim, energia muito poderosa e forte, né? Para o Ifá, os icós do santo,
os otás, marinho, tem as estrelinhas do mar. Aqui a gente tem muitas coisinhas, né? Do mar também. Para criar uma ambientação com uma energia bem positiva. Bem positiva, né? Também positiva. Eu sou Iabá, né? Eu sou... O que é Iabá? Iabá é Santa Mulher, né? Então eu sou assim, Oxum. E aí Oxum sempre é ligada à água, né? Então, e a água doce também, que a Iemanjá é mãe, né? Então, assim, tem tudo a ver com a gente mesmo, né? Qual que é o seu santo? Eu sou da Oxum. Oxum? Eu sou da Oxum, eu sou assim da... Eu sempre falo, eu sou da mãe que progride a vida, né? Da germinação, da fecundidade, da geração, da maternidade, do acolhimento, a necessidade. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Oxum é rico, Oxum é isso, Oxum. Sim, Oxum gosta de beleza, de vaidade, mas a riqueza da Oxum é uma pessoa não passar fome, é uma criança ter o seu leite, é uma família ter uma moradia, é um colégio aceitar umas crianças. Então, para Oxum, a riqueza dela maior é o bem-estar de uma pessoa, tá? De uma vida. Então, por isso que eu falo, sempre eu falo, eu sou vida. Eu sou alegria, eu sou prosperidade, feliz por estar vivendo, satisfeita da vida que eu levo. Então, eu vivo falando isso, porque é isso que o Oxum quer. A senhora se considera rica? Me considero muito linda, me considero muito rica. Eu sempre falo, eu tenho uma família abençoada, sabe? Não é porque meu velho tem uma certa idade, mas a gente é feliz, a gente come, bebe, os filhos tudo formado, trabalhando, e netos também casados, trabalhando, e uma família de santo feliz. Então, eu me considero uma pessoa rica e feliz. Porque a riqueza da gente é o bem-estar de uma comunidade, e a comunidade Ilia Shel Pomim é tudo. Eu sempre falo, a minha identidade é o Ilia Shel Pomim. Nós ficamos 4 anos sem projetos. Foi cancelado, por exemplo, já tinha alguns projetos da CEPIR, já tinha até encaminhado, já escrito, já tudo, aprovado lá na mesa, para poder assim já ser encaminhado para pagamento dos projetos. Que é a Secretaria Nacional, né, de Promoção da Igualdade Racial. Então, a Foi CEPIR, sucateada, né? Palmares e outros departamentos, por tudo. Então, nós perdemos tudo, tirou tudo. Tirou dinheiro da AIDS, do leite, da cesta básica, de toda a alimentação, pôs para a igreja. Olha quantas milhares de cesta ele pôs para a igreja. E pôs ali para o povo para voto. Porque antes de estar na televisão tem uma fala que ele tem que votar, o povo tem que votar em quem está dando o que comer. A gente estava falando sobre o preconceito e as consequências dele. Que tipo de ação que pode ajudar a gente a superar isso? Humildade, em primeiro lugar, a primeira coisa é humildade. Projetos na escola, né? Levar isso à escola. Nós já temos esses projetos, já tem uma lei, acho que é 10.369, uma coisa assim, que eu não me lembro bem dessa lei. Essa lei, ela já leva conhecimento. Eu já levei projetos para a escola através de teatro que se falava da população negra, que se falava dos reis, né, com a professora, afinada professora Helena Andrei. Já levamos projetos de saúde para diferenciar que não é só o negro que tem aquela doença, que não é só o negro. Levei projetos para a educação da falciforme. Então, isso tem que ir para a educação. Porque a educação, ela vem de casa, mas para fortalecer na escola, a fala de um professor, ela tem que ser importante. E ela não tem muita importância hoje. Então, é na educação que começa a cortar isso. Porque você vai numa escola, você vê alguns alunos enfrentando professores, maltratando o negro, maltratando cabelo no pichain, cabelo não sei o quê, falando mal. Então, isso daí é um preconceito muito grande, é um racismo que eu vejo institucional dentro de uma escola. É que não bateu uma lei dessa em cima, senão as escolas resolviam isso, tá? Então, porque é grave uma criança ser maltratada. E o professor também ser maltratado pelos alunos por ser preto, já aconteceu várias vezes aqui em Londrina.
Então, é muito grave. Isso precisa, assim, vir na educação, levar a religião para a escola. Então, não foi aceito na Lei 10.639, não foi aceito nessa lei porque achava que é espritar, é receber uma entidade. Não, é usar a minha veste. É uma criança como aqui dos meus, ia para a escola de camiseta branca, uma guia, um fiozinho de conto, um pano de cabeça, ou um boné branco, um icã. Então, essas coisas que têm que acontecer o dia a dia. Então, hoje você já vê uns movimentos, né, de juventude, de terreiro, justamente para a gente, assim, defender os nossos direitos de viver, porque aí já envolve a vida. Tá? Então, eu acho que isso aí, assim, é mais amor, é mais orientação espiritual, é mais, assim, da mãe, do pastor, do padre, do rabino, do monge, porque é amor isso daí, e nós não vê isso daí. Então, isso magoa nós da religião de matriz africana. Enquanto Ialorixá, enquanto a missão que é pregar a vida é você orientar, ensinar a pessoa a enxergar de todos os lados, sem olhar o que e a quem, e fazer e viver, se aglomerar sem, independente, dar as mãos sem ser branco, sem ser preto, sem ser católico, sem ser evangélico, sem ser candomblessista. Isso não existe. Não existe porque os pais não querem, não existe porque os pastores não querem, não existe porque a maioria dos professores não querem. Porque quando existir uma lei obrigatória, uma lei de verdade a ser cumprida, a vida mudaria muito. E isso é o que nós, religião matriz africana, cobramos muito, né? Eu tenho uma neta em Santa Catarina que ela bate de frente na escola, ela tem 5 aninhos. Ela fala, eu sou negra, meu cabelo é pinchain, balança o cabelo. E fala, olha, professora, tem que me respeitar, viu? Eu sou negra. Porque alguma coisa ela ouviu na escola. Mas ela já estava ensinada a se defender. A ter orgulho, a se defender. Então, por exemplo, tem criança que tem medo da cor, tem criança que tem medo não quer ir para a escola por causa do cabelo que é cheio, não tem uma roupa, não tem um calçado bom, é humilhado por isso. Então, isso eu acho assim, uma falta assim, de humildade que vem de dentro de casa. É essa doutrina que vem dos pais, né, que não existe tanto hoje, como é do meu tempo, como é da doutrina espiritual. A doutrina espiritual, quando eu falo em doutrina espiritual, eu não estou falando só do candomblé, eu estou falando de todas as religiões. Porque todas as religiões têm nascimento, têm vida, têm o início, têm o meio e têm o fim. Então não é só para a minha, é para todas. Tá? Então, assim como eu aprendo a ler e escrever na escola, aqui a gente aprende a ler e escrever também a vida, o dia a dia, como é que é a você tomar um banho direito, a você se alimentar direito, a você comer direito, a você mastigar direito, a você direitinho para a escola, a você chegar limpinho lá na escola, você respeitar. Aqui tem o nosso modo também. Então, isso é que eu acho assim, que é vida, que é respeito e que é humildade entre essa diversidade em que vivemos, né? Então, você vai numa escola hoje, se eu entrar numa escola hoje, por exemplo, por causa dessa pandemia, faz tempo assim, que eu não vou fazer uma fala, a gente não vai numa escola. A gente já sabe qual é a criança que está reprimida, que ela já fala, não, eu não posso chegar perto dela. Você já sabe. Porque você já vê que ele já se colhe, que ele já vai, que ele já cata outro, que ele já fica assim, sabe, desesperado, enquanto 3, 4 lá vai, já vai, faz festa. Então, isso é gravíssimo. Isso cabe a uma diretoria estar acompanhando da escola, né, o diretor da escola, os professores, os pedagogos. Sabe, porque não adianta, tem pedagogas que já falou para mim, mãe, eu já fui lá no curso, já entendi, já compreendi, mas a escola não quer. O que eu faço? Vamos denunciar, mas eu não posso, porque eu tenho que alimentar a minha família. Então você engole seco porque você não pode fazer nada. E ao mesmo tempo,
você tem que se calar. Não tem que se calar, tem que resolver. Eu nunca me calei diante dos meus direitos, eu sempre falo, a negritude da minha família, a gente nunca se calou. Minha neta é com muito orgulho, é negra, é técnica de enfermagem, lutou para estudar, fazer um curso, pretende fazer uma faculdade. Minha filha é negra, faz uma faculdade, trabalha que nem condenada de dia para fazer uma faculdade à noite. Tá? Então, essa história que a gente encontra do racismo é sério, minha linda, e falta muito amor. Enquanto não tiver essa união de humildade, de amor, dentro de casa e nas religiões, a gente vai sofrer muito ainda. A senhora tem expectativa de que políticas públicas nesse sentido possam vir a se viabilizar agora com um caminho mais progressista novamente no país? Sim, se tivermos alguma mudança boa como nós esperamos aí, tem muitas políticas públicas já assim em andamento, já encaminhada. Tem muitas entidades que têm já suas políticas programadas já, porque se você fizer, eu sempre falo, se você levar à comunidade aquilo que ela precisa, ela vai assim acolher também o que ela precisa, o fruto bom, o que não presta, ela vai jogar fora. E, sim, tem muitos projetos sociais que podem vir através dessas políticas, cada uma dentro do seu ramo para poder ajudar as pessoas. Sim, políticas públicas ajudaria sim muito. Muito, mais agora que a gente tem assim, a OAB apoiando com a promoção da igualdade, com promoção dos grupos de minoria, então isso pra gente é muito importante. Foi no início de 2010, aí eu tinha que apresentar essa política aqui, com uma cartilha desse tamanho, assim, não sei quantas diretrizes, né? Perninha tremia, finada professora Helena também. Aí, assim, eram os diretores de hospitais, de não sei quem, de não sei de onde, coordenadores de não sei do que, não sei de onde, tudo gente grande, todos os doutores grandes, para eu passar a implantação dessa política, porque foi através do conselho municipal que eu estava passando para eles, e aí alguém também viria discutir, mas ia ser discutido no estado para depois discutir no município. A perninha tremia. E a professora Helena, nunca vou esquecer, eu tenho esse PowerPoint aí, ela falou, eu vou fazer em letras grandes, porque eu tenho dificuldade para enxergar de longe. E aí ela ficou assim me ensinando, lá via que eu ficando uma tarde todinha. Ó, excelência, vê como a senhora fala, presta atenção. Extinção, presta atenção, não é assim, é assim, ó, é inclusão. Não é inclusão, não, inclusão. Ó, presta atenção, vamos falar, inclusão direitinho. Aí falei, e o povo começou a aplaudir. Aí eu comecei a falar, e o povo começou a aplaudir. Falei. Ainda perguntei no fim, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder vocês? Menino, foi no conselho, apresentei, falei. Foi em Curitiba, apresentei, falei, me deu um alimento. Acabou, filho, ninguém segurou eu mais. Nós implantamos aqui, através da Regional de Saúde, nós implantamos, são 22 regionais, nós implantamos em 18 regionais de saúde a política. Então, já tive em cada enroscada que eu vou te falar, viu? Cada enroscada aí do Nereia também, cada enroscada junto com a educação, cada enroscada junto com o Dalê, que você não faz ideia. Mas estamos tudo aqui inteiro com saúde. Faz parte da sua missão. É uma parte da minha missão. Como eu me senti assim feliz, porque a gente conseguiu, por exemplo, no meu projeto social que eu tinha aqui, tinha crianças doentes, a gente não sabia o que era. E um dia na comunidade, um senhor foi fazer uma doação, e eu falei, ó, essa criança é assim, por isso que ela é assim. Ele falou assim, será que a família aceita, né, um exame, não sei o quê, porque a minha cunhada é médica assim, a gente fazer um exame, porque essa criança, ou ela tem hepatite séria, ou ela tem alguma doença, não sei o que. E a gente estava tratando há mais de 3 anos essa criança. Aí fui descobrir que era doença falciforme, que era anemia falciforme. Aí através, vamos fazer do fulano, aí eu fui suspeitando de um, fui suspeitando até de uma senhora que tinha problema na perna, eu lembro que ele falou, deu. Aí eu comecei a buscar através da Rede de Mulheres Negras sobre doença falciforme.
Aí ela me pôs no conselho, aí me pôs no ECUP, fiz uma capacitação, tá? Fui para um evento, fiz uma capacitação, aí cheguei aqui e comecei a conversar também com os médicos a respeito disso. Na Câmara de Vereadores eu levei também, tá? Porque precisava ser aprovado, porque tinha que ter esse exame aqui em Londrina, não é só em Curitiba. Trouxe várias pessoas grandes para poder falar do falciforme aqui. E foi implantado daí, hoje é Aí acessível. foi, hoje tem no HU, né? Chega de intolerância religiosa. Chega dos nossos povos caídos, da nossa ciência privilegiada. Chega de intolerância religiosa. Chega dos nossos povos caídos.